Então, meus pequenininhos, na matéria de História, na disciplina de História, dando continuidade ainda ao conteúdo de migração, certo? A gente vai para a página 96, tecendo saberes. A gente vai fazer a leitura. Por que ocorrem migrações do campo para a cidade? Então, você vai fazer a leitura e vai responder as questões 1, letra A e letra B, de acordo com o texto. Isso é uma interpretação de texto, certo? Ivonete vai fazer a leitura. Muitos camponeses pobres não possuem terras para plantar e precisam trabalhar nas lavouras de outras pessoas. Além disso, as terras dos pequenos agricultores são compradas pelos donos de grandes propriedades. Nas décadas de 1970 a 1980, os grandes movimentos migratórios ocorreram em função da mecanização da agricultura e da consequente expulsão da mão de obra do campo. É como se, devido a essa mecanização, que é isso, Ivonete? Como é que Ivonete vai explicar de uma forma bem clara para que vocês entenderem? É como se a mão de obra do homem, é como se o trabalho do homem fosse substituído por máquinas. O trabalho do homem deixasse de ser importante, né, de certa forma, porque a máquina iria trabalhar mais rápida, né, de uma forma mais intensa do que a mão de obra do homem, do que o trabalho humano. Então, seria aí essa troca do trabalho do homem, do trabalho dos humanos, pela mecanização, né, por máquinas, por objetos que substituem a mão de obra humana. Então, depois desse período, o êxodo rural, né, que é essa migração, vem diminuindo muito. As cidades grandes e médias atraem a população rural, que tem esperança de melhores empregos em setores como a indústria, o comércio e os serviços. Essas cidades podem oferecer condições mais confortáveis de vida, com salários mais altos, eletricidade, saneamento básico, escola, hospital, entre outros. Então, por isso que antigamente se tinha muito essa migração para as cidades grandes em busca de melhores condições de vida. Então, você vai responder o numeral 1, observe a foto dessa página e responda as questões a seguir. Essa foto aí mostra uma colheitadeira em plantação de trigo em Rio Pardo, no Rio Grande do Sul. No ano de 2014, as máquinas substituem o trabalhador rural, né? O trabalho do homem. Então, o que a máquina agrícola mostrada na foto faz, certo? Então, você vai responder de acordo com as informações do texto. Que relação há entre o surgimento da máquina agrícola e o êxodo rural? A gente sabe que uma das causas do êxodo rural, que é essa migração, né, da zona rural para a urbana, né, foi um surgimento de grandes máquinas também agrícolas que substituíram o trabalho humano, né, que substituíram o trabalho de inúmeras pessoas nas lavouras. Sem trabalho, essas pessoas migraram para as cidades. Então, isso mais ou menos é uma resposta, né? É uma explicação da pergunta da letra B. E do outro lado, a gente tem duas imagens, a Avenida Lucas Nogueira, em São Bernardo do Campo, e uma foto da mesma avenida em 2017. A de cima, a mesma avenida em 1973 e embaixo a mesma avenida em 2017. O êxodo rural foi um dos fatores que levaram ao crescimento das cidades. Então, numeral 2, troque ideias com seus familiares, né, ou com a professora aqui, sobre as questões a seguir. Onde há maior variedade de oportunidade de emprego, no campo ou na cidade? Por quê? Aí você vai responder com suas próprias respostas, suas palavras. Se não der no livro, vai para o caderno de história
coloca o nome da escola, a data de hoje, né, 25 de agosto, e coloca lá, página 97 do livro de História, questão 2, resposta da letra A. E da letra B, quais são as atividades urbanas que atraem as pessoas do campo, né? Onde há mais emprego no município em que você vive, na zona urbana ou na zona rural? Essa realidade é recente ou não? Então, na nossa cidade, onde é que estão surgindo mais empregos, né? Embora estejamos vivendo um período de pandemia, né? Mas a gente sabe que isso já mudou um pouco, né? Essa realidade de dificuldades de emprego, né? A nossa cidade ela já cresceu para a vista de 10, 20 anos atrás, em termos de comércio, né? Em termos de emprego. Então, o que mais cresceu nesse sentido? Foi o espaço rural ou foi o espaço urbano? Você vai responder aí com suas palavras. Se não tiver espaço no livro, vai para o caderno, tá certo? Então, a matéria de história, as atividades são essas. Agora a gente vai para a disciplina de geografia. Na disciplina de geografia, a gente vai dando sequência aos conteúdos, né? A gente viu no capítulo 3 o Brasil e suas regiões. Fizemos a página 28 e 29. Agora iremos para a página 30, as grandes regiões do Brasil. Como você estudou, as unidades federativas brasileiras foram agrupadas pelo IBGE, né, que é o Instituto de Geografia, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 5 grandes regiões. A região norte ocupa quase metade do território brasileiro, sendo a região mais extensa, ou seja, a maior região. É nessa região que se situa grande parte da floresta amazônica. A região nordeste apresenta grande parte de sua paisagem marcada por um clima quente e seco, que é a nossa. Essa região tem um extenso litoral e é muito visitada por turistas, atraído por suas belas praias, né? A gente tem em João Pessoa grandes pontos turísticos que é visitados, né? Então, a região centro-oeste é a menos populosa do Brasil. Nela estão localizados o Pantanal e a capital do país, Brasília, que é a capital do Brasil. A criação do gado bovino é uma importante atividade nessa região. Então, aí a gente tem 2 imagens, a vista do Parque Nacional de Anavilhanas, no estado do Amazonas, e na imagem abaixo a gente tem a vista da esplanada dos ministérios em Brasília, onde ficam os prédios dos Ministérios da Saúde, Educação, Cultura, né, Casa Civil e enfim. A região sudeste apresenta a economia mais desenvolvida e a maior população do país. Mais da metade da indústria do Brasil está localizada nessa região. A região sul é a menor em extensão territorial. A localização dessa região teve forte influência de imigração de alemães e italianos. É a segunda região mais industrializada do país. E o que é que a gente entende por imigração? Entrada de pessoas em uma cidade, um estado ou um país que não é o seu de origem, certo? Então, é igual ter vontade de morar na Itália, né? Então, eu fiz uma imigração para outro país que não é o meu de origem, né? Migração é diferente. Eu ir morar em Patos, né? Eu pertenço ao mesmo estado, né? Só mudei de cidade, mas é o meu estado de origem, o meu país de origem. Então, numeral 4. Além das informações apresentadas nessa página, o que mais você sabe sobre a região em que você vive? Nós vivemos na região Nordeste, né? Uma região cheia de cultura, de ritmos, de música, de danças, né? Então, pesquisa outras fontes na internet, o que é que tem mais de interessante na nossa região, certo? E na página seguinte, na página 31, uma outra regionalização, as regiões geoeconômicas. Além da divisão regional proposta pelo IBGE, existe outra maneira de dividir o Brasil.
uma base nas principais atividades econômicas e no processo histórico de ocupação das diferentes porções do espaço geográfico. Então, essa regionalização organizou o território brasileiro em 3 regiões geoeconômicas. Observe no mapa abaixo. O que é tudo isso, Tivoneide? Tivoneide, eu não entendi nada. No mapa aí, na página 31, está dividido em 3 regiões geoeconômicas. A região amazônica, que é a região norte, que é essa região de verde mais escuro, a região nordeste, que é a região do verde mais claro, e a região centro-sul, que é a região amarela. Aí, compare esse mapa com o mapa da página 29. Aí você vai voltar para a página 29, certo? E vai comparar aí esses 2 mapas. Nos 2 mapas, os limites de cada região coincidem com os limites dos estados? Explique. Então, você vai explicar aí, nos 2 mapas, os limites das regiões, né? Coincidem, né? É igual ou é diferente nos 2 mapas? As unidades federativas, isso é a letra B, as unidades federativas onde você mora, fica em qual região geoeconômica? Então, a gente mora na unidade federativa, que é a Paraíba. A Paraíba, ela se localiza em qual região geoeconômica? Então, isso está no mapa, você vai analisar direitinho, observar direitinho e vai responder. Se não tiver espaço no livro, faz da mesma forma que Tivoneide orientou na atividade de História, no caderno de Geografia. O nome da escola, atividade, regionalização das regiões geoeconômicas do país, página 31, questão 5, letra A e letra B, tá certo? Então, essas são as atividades de hoje, de terça-feira, e Tivoneide aguarda ansiosamente por cada uma delas, feita com muito comprometimento, com muito carinho e com muita responsabilidade. Fiquem com Deus, eu aguardo as leituras, tanto por áudio quanto por vídeo. Tivoneide agradece a parceria de todos os papais e responsáveis e fiquem à vontade. Mais uma vez, Tivoneide deixa à vontade o tempo de vocês. As aulas estão no YouTube, se não deu tempo para assistir hoje, assiste amanhã. Não vamos forçar a cabeça dos nossos pequenos, estamos vivendo um período difícil de adaptação, né, psicológica principalmente, é tudo muito complicado. Então, se às vezes é complicado para a tia, então imagine para os nossos pequenos. Então, fiquem com Deus, se cuidem, se protejam e até amanhã, em nome de Jesus.